Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, e aí, tudo bem? Eu tô passando aqui rapidinho para dividir com você um sentimento e também compartilhar junto a você uma palavra de Deus. Sabe, irmãos, esse tempo e que a gente vê irmãos se afastando de Deus, esse tempo que a gente vê pessoas apostatando da sua fé, dá uma tristeza no nosso coração de pessoas abandonar a sua carreira a chegar até o céu de glória para herdar todo o tesouro glorioso que está reservado por Deus para todo aquele que vencer. Ah, querida, é tão triste quando a gente vê pessoas, ao invés de estar vencendo, estão sendo vencidas pelos desejos da carne, vencida pelos desejos deste mundo, pelas festas, vencido pelos namoros que Deus não aprova, vencido por tantas coisas fúteis que não nos traz a salvação. Eu estou aqui com um texto da palavra de Deus e o texto fala lá em Jeremias capítulo 2, no versículo 13, uma denúncia grave da parte de Deus ao seu povo naquele tempo e hoje também no nosso tempo, uma denúncia grave de Deus. Quando o profeta diz, olha, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, rachadas, que não sustentam as águas. Deus está dizendo, por intermédio do profeta Jeremias, que o seu povo cometeram dois males gravíssimos, mas não foram dois males contra Deus, dois males contra si mesmo. Abandonaram a Deus, que é a fonte das águas vivas, e cavaram uma cisterna que Deus disse rota, uma cisterna rachada que não sustenta a sua água. Deixaram o Deus, que é a fonte das águas vivas, o Deus que a gente pode dizer o sustento da nossa vida, e foram atrás de cavar cisternas que estão rachadas e que quando tiverem sede e quiserem saciar sua sede, não terão águas. Porque essas cisternas, elas não reservam água para saciar a sede de ninguém. Você entende? Você vai na festa, você vai na balada, você dança, você bebe, você namora, você curte aquele momento, mas isso não sacia a sede que a tua alma tem de Deus e de salvação. Na verdade, no fundo, quando você sair dessa festa, quando você sair deste lugar onde você escolheu e deixou a casa de Deus, você vai sentir sede, vontade de saciar a tua sede. Porém, ao ir nessa cisterna, não terá água. Como que alguém pode deixar Deus, que é a fonte de água viva? Deus é a fonte da nossa vida. Queridos, sem Deus nada somos, mas com Ele somos mais que vencedores. Não, esse povo não estava causando mal para Deus, porque Deus continua sendo Deus. Quando alguém abandona a sua fé, deixa o caminho de Deus, não traz dano ao reino de Deus. Não. Essa pessoa está trazendo danos para si mesmo. Eles estão buscando o mal para a sua própria vida, não contra Deus. Porque Deus já é Deus sozinho. Mas nós, para sermos alguém,
precisamos de estarmos com Deus. Infelizmente, que tempo difícil. Não é hora de regredir. Não é hora de abandonar sua fé. Não é tempo de apostasia, meus irmãos. É tempo de se revestir de Deus, das suas armaduras. É tempo de buscar o poder de Deus. É tempo de se encher na fonte da água viva. Aleluia! Para que eu, você, para que nós estejamos firmes até o fim, queridos. Essa é a vontade do Pai, esse é o desejo de Jesus. É ficarmos firmes até o fim. O povo deixa a fonte de água vivas para cavar cisternas, que quando tiver sede, nem água tem reservada para beber. Quando a gente olha esse texto aqui de Isaías, capítulo 1, versículo 28, olha o que acontece com aqueles que transgridem, com aqueles que pecam, com aqueles que deixam a Deus. Olha que denúncia. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Dá uma dor no peito em falar. Deixar a Deus por causa de um pecado, de um prazer momentâneo, é trazer para si uma sentença de destruição. Deus diz: serão destruídos juntamente. E ele diz: olha, aqueles que me deixam serão consumidos. Quantos que estão sendo consumidos pela tristeza, pelo pecado, pela depressão, pela angústia da alma? Porque essas cisternas que você cava, elas não saciam a tua sede. Quem sacia a tua sede de fato é Jesus Cristo, nosso Salvador, a fonte de água viva. Glória a Deus. Que nessa tarde, meu irmão, aquele que vai ouvir isso aqui, ainda que você tenha deixado, eu quero te fazer um convite nessa tarde. Abandone isso. Saia desse caminho. Entre novamente no caminho de Cristo. Volte à presença do Senhor. Volte a beber água da fonte da vida. Ei, volte a beber água da fonte da vida. É diferente, ainda que tivesse água na cisterna, é diferente. Olha a diferença da cisterna para a fonte. A fonte produz água, então Jesus produz vida. Ei, a cisterna é água reservada. Mas quando alguém cava essa cisterna, segundo a denúncia de Jesus ao seu povo por intermédio do profeta Jeremias, ele está dizendo: a cisterna que eles cavam ainda é cisterna rachadas. Quando tiver sede, não vai achar água para beber. Vem para Cristo. Volta para Cristo. Abandone isso aí. Volte a servir a Cristo. Só Ele tem a vida eterna. Só Ele tem a vida eterna. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é um prazer momentâneo. Logo vai acabar. Ei, tudo isso logo vai passar. Mas aquele que estiver em Cristo viverá para todo sempre, eternamente. Amém. Que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Oremos ao Deus Todo-Poderoso. Que Ele venha colocar nos corações firmeza no Evangelho, amor pela sua própria salvação.
reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos trouxe a vida eterna. Eu fico aqui, te desejo tudo de bom, te desejo fortaleza de Deus, te desejo ânimo restaurado, te desejo uma fé firmada em Cristo Jesus, para que você espere até o dia do Senhor. Amém. Um forte abraço e a paz de Deus em o nosso coração. Amém, Jesus.